Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo certo? Eu estou falando, mas às vezes eu acho que eu estou meio sozinho. Ainda. Como? Estão tímidos ainda. Ah, o pessoal é tímido. O pessoal é tímido. Muito bem. Nenhuma dúvida, então. Precisa mandar por e-mail depois. Eles estão com a atividade de ter perguntas para hoje. Ah, tá. É isso aí. Já foi tudo conversado. Tudo friamente calculado, então. Bom, pessoal, seguindo um pouco nessa ideia aqui, já que não tem perguntas, eu vou falando, tá? Deixa eu só voltar aqui. Um ponto que é bem importante, que eu acabei colocando aqui nessa minha linha de raciocínio, eu estou falando e como não tem perguntas, eu imagino que todo mundo entendeu tudo, então depois pode cobrar na prova, Liane. Isso aqui é conteúdo entendido e sabido, né? Isso aqui está tudo dominado. Nessa ideia da função PCP, o que a gente precisa ter muito claro, assim, na maioria das vezes, o que acontece? Eu vejo lá qual é que é a minha capacidade de produção, né? Eu vejo o que eu tenho instalado dentro da minha empresa e eu faço comparativo com a demanda que o meu cliente pediu, né? O cliente vai dizer, eu tenho capacidade de 100, ele vai pedir 90, beleza, eu tenho 10% lá de ociosidade, de sobra, vamos dizer assim, de recurso. Só que agora nós temos um outro detalhe, né? Quando a gente vai fazer a verificação dos tempos e movimentos, né? Ali a gente se assusta, né? De novo, puxando uma situação que eu tenho vivido aqui. Em fevereiro, quando eu comecei nessa empresa, a gente fez uma verificação assim, mais superficial, até porque a linha não estava totalmente montada, o layout não estava organizado como hoje, porque as coisas não nascem prontas, né? Então tem que ser melhorado aos poucos. E a gente fez assim, uma verificação mais superficial para ter uma ideia e curiosidade também, e se identificaram cenários assim não tão ruins, sabe? A gente, tá legal, tá bom, sim, só sabendo que tinha algumas coisas para ajustar, que nem o fluxo, o contrafluxo, movimentação de racks, aquela coisa toda. Só que agora a gente já fez algumas medições para identificar de forma mais rigorosa aquilo que está acontecendo. E aí a gente entra no conceito de tempos e movimentos, né? E aí eu não sei se todos sabem, dali a pouco eu estou falando e vocês não sabem o que eu quero dizer, mas quando nós temos o conceito de tempos e movimentos dentro de um processo produtivo, é exatamente isso, né? Esse aqui eu não vou falar agora. Tempos versus movimentos, tá? Isso aqui a gente encontra a partir da cronoanálise. Tá? Eu vou lá e verifico os tempos e quanto tempo, vou colocar assim, de forma um pouco mais direcionada. Quanto tempo por atividade, processo, quais movimentos. Por quê? Óbvio, né, a gente não vai ter um robozinho lá trabalhando, o ser humano não é um robozinho. Mas o que acontece? Quando a gente tem uma noção clara dos tempos e dos movimentos, ou seja, eu sei exatamente o tempo que é gasto para montar um determinado componente, e eu sei exatamente quais são os movimentos a serem executados, eu consigo, a partir disso, analisar e dizer assim, olha, aqueles movimentos aí você não pode fazer mais, né? Por exemplo, falando do meu caso aqui, a gente mediu um processo de acabamento que é feito nas portas, no componente da porta, né? A parte externa da porta, quando ela é prensada, vai para o CNC, faz o corte, faz umas furações e tal, e quando ela sai do CNC, ela passa por um acabamento que é feito de forma manual.
Inclusive, demora bastante tempo. E ali são 3 mulheres, aqui se chamam raparigas, não são moças, são raparigas ou senhoras, que fazem esse trabalho. Elas operam a máquina CNC e durante o corte da máquina, enquanto a máquina está cortando as peças, ela acaba fazendo o acabamento da peça que saiu da máquina. Só que a gente identificou 3 formas diferentes de se fazer. Então, tem 1, 2, 3 pessoas, cada uma faz do seu jeito. Óbvio que vai haver uma variação de tempo, né? Então, tem uma variação de tempo para mais, outra para menos, e nenhum dos 3 é igual. O que eu quero dizer com isso? Ainda não se conseguiu padronização. Então, eu tenho tempos diferentes entre os operadores e isso provavelmente é ocasionado por movimentos diferentes. Então, o que a gente precisa fazer? Evoluir para uma padronização. Então, quando eu tenho essa definição do que é o mais adequado, eu preciso padronizar. Mas aí alguém vai dizer assim, tá, mas como é que eu faço para padronizar? Esse é um problema. Toda vez que vocês estiverem analisando um cenário e vocês identificarem que existem variáveis ou variações, a gente precisa buscar uma forma de melhorar o processo, melhoria contínua do processo. Sempre vai haver, nunca vai ser 100%. Agora, para que eu consiga fazer essa melhoria de fato acontecer, eu preciso atuar de uma forma a garantir que as pessoas façam naquele formato que foi definido como sendo o melhor. Então, muitas vezes, essa padronização, ela vai precisar de algum apoio, né? De algum tipo de apoio, por ferramentas, metodologias, ou então o chamado Pokayoke, que é o dispositivo à prova de erro, né? Então, assim, vamos voltar um pouquinho nessa história toda. Quando o processo começa a acontecer, ou quando está acontecendo e eu quero melhorar esse processo, porque ele não está atendendo a demanda, ou seja, a minha capacidade teórica atenderia, mas na prática ela não atende. Por quê? A minha eficiência, em vez de ser 100%, 80%, 90%, ela é 50%, 40%, enfim. O que eu vou fazer? Vamos lá para o processo, vamos verificar o que pode ser melhorado. Como é que eu começo a enxergar isso? Tempos e movimentos. Cronoanálise, cronômetro. Nosso caso aqui a gente faz o quê? Filmagem. Filma e depois vai analisando e verificando os tempos e movimentos. Quais os movimentos que as pessoas executam e quais os tempos gastos para isso. Né? Agora, quando se chega a uma conclusão de que aquele cenário que a gente identificou como sendo mais adequado é repassado ao operador, a gente precisa garantir que ele seja padronizado. Ah, mas aí não tem como fazer. Bom, vamos usar algumas maneiras para conseguir chegar nisso. Ferramentas de apoio, ferramentas físicas mesmo, ou ferramentas como de qualidade, outras, ou metodologias que vão dar um suporte para as pessoas lá. E se não tem que fazer, Pokayoke, que é o dispositivo à prova de erro, onde obriga a pessoa a executar aquela atividade de uma única forma, né? Por exemplo, um posicionador de algum componente, um parafuso, que só entra numa posição, não consegue de jeito nenhum que não seja naquela posição. Isso é um Pokayoke. Tá? Quando eu coloco alguma coisa e eu sou obrigado a montar alguma coisa e eu sou obrigado a montar daquela forma, não tem outro jeito de montar. Isso é um Pokayoke, dispositivo à prova de erro. Então, assim, eu preciso buscar diferentes alternativas, porque quando nós falamos em produtividade aqui, eficiência do nosso processo, e nós chegamos a 77%, não está bom ainda. Não está bom, mas tá legal. Eu tenho que ter uma garantia de que isso vai se manter, né? Eu preciso fazer com que o processo sempre seja pelo menos 77%. E não hoje 77%, amanhã 30%, depois amanhã 50%, daqui uns dias 80%, depois 20%. Eu não posso ter essa instabilidade, né? Eu tenho que trabalhar em cima dessa ideia de padronização. Então, como é que eu consigo fazer isso? Identificando, dependendo de cada cenário, de cada situação, eu vou achar uma solução. E sempre pensar que
a solução tem que partir de alguma restrição, algum sistema de, algum dispositivo à prova de erro, para que eu tenha essa garantia. A mesma coisa que se faz num sistema, num programa, alguma coisa que não permita o erro, né? Então, assim, pessoal, eu vou trabalhar sempre baseado no PCP, olhando para a demanda, que é aquilo que o meu cliente quer, né? A partir disso, eu tenho que entender a minha capacidade instalada, o quanto que eu consigo atender dessa demanda, se é 100% ou se não é. Ah, mas não é 100%, o que faço? Bom, investe em equipamento, investe em máquina, aumenta os turnos de trabalho, contrata terceiros, não sei. Depende do caso, depende da situação, depende da empresa. Eu tenho que achar alguma solução. Porque se eu disse que eu tenho capacidade de atender, ou quando o cliente colocou o pedido é porque ele sabe que eu tenho capacidade de atender, eu tenho que dar um jeito de atender o que ele precisa, né? E aí, a partir desse momento, eu identificando que eu tenho falhas no meu processo, que eu tenho dificuldades no meu processo, vamos para a melhoria contínua. Eu preciso fazer alguma coisa e só vou conseguir fazer isso a partir de um planejamento e um controle daquilo que eu tenho em mãos e daquilo que eu preciso entregar, né? E aí, é aquele trabalho constante de fazer a identificação de todas as variáveis, atuar sobre essas variáveis, pessoas, equipamentos, máquinas, e a partir disso que eu consigo fazer com que a minha empresa, o meu resultado vá sendo melhorado e eu vá conseguindo atender pelo menos aquilo que se espera, né? Então, de um modo geral, pessoal, planejamento e controle de produção, essencialmente é isso, né? Eu vou estar numa posição onde eu preciso saber tudo o que acontece em todas as outras áreas. Esse precisar das outras áreas não é mendigar ou ajuda ou qualquer coisa, e sim saber exatamente como as outras áreas atuam. Outras áreas que eu falo é RH, manutenção, própria gerência, qualidade, esses setores que são mais voltados a apoio. E eu sabendo como esse apoio funciona, eu tenho uma noção daquilo que eu posso me comprometer como planejador e controlador de produção. Agora, sim, eu tenho que ter todas as decisões sempre baseadas em números, eu preciso quantificar, eu preciso medir. Então, quando eu falo tempos e movimentos, cronoanálise, isso é básico, é fundamental, é a primeira coisa que se faz. Eu vou lá para a produção, faço todas as medições, alimento o sistema. Dali 1 mês, 2 meses eu faço novas medições, verifico se aquilo que eu fiz continua acontecendo. Eu falo mas o PCP talvez não tenha tempo para isso, tem que ter uma outra pessoa que faça, um estagiário, enfim, alguém que faça essa coleta de uma forma constante. E se eu identificar assim que tem variação nos tempos e movimentos, quer dizer, não está padronizado. Se não está padronizado, como é que eu vou programar uma produção? Então, eu preciso ter uma noção clara de tudo que são os dados do meu processo, se está padronizado ou não, e como é que estão sendo tratadas as variáveis que eu tenho, né? Todas as variáveis que o processo apresenta, eu preciso atuar sobre elas, porque quando eu tenho variável, significa que o meu resultado também vai ser variável. Se o meu resultado é variável, em função das variáveis que o processo apresenta, eu não tenho como prometer nada para o meu cliente, porque é a tendência que eu não vou atender, que eu vou atrasar, ou que eu vou ter alguma outra dificuldade, seja de qualidade, enfim. Tá? Então, assim, atuar no PCP é preciso ter essa visão sistêmica, eu preciso praticar isso, eu preciso enxergar como é que os outros processos me darão suporte e qual é que é o recurso que eu tenho em mãos, né? Porque a minha eficiência produtiva vai ser medida a partir dali e talvez ela seja um número bem assustador, né, muitas vezes, né? E aí, claro, eu vou ter uma eficiência medida por recurso, né? Então talvez eu tenha recurso 100%, outro recurso 30%. E aí, claro, aí entra numa outra análise que eu preciso identificar por onde eu começo a resolver os problemas, né? Se eu pegar uma situação onde que são muitos os problemas, ou eu tenho uma taxa muito baixa de eficiência, bom, aí eu tenho um trabalho muito grande para ser feito, mas eu tenho que começar por algum lugar, né? Bom, mas é assunto para um outro dia, né? Pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação que vocês gostariam de fazer?
PCP, assim, eu já fiz um treinamento na FAOR em 2020, acho que foi. A gente fez um curso que eu ministrei de 52 horas, acho que foi. E lá no final a gente viu que foram poucas as horas, ainda alguns temas a gente não conseguiu avançar tanto quanto queria. Porque o PCP não é só PCP, né? Ele acaba sendo um tema assim, muito amplo e muito invasivo nas outras áreas, né? E para mim, ter uma atuação invasiva, ou para avançar para junto de outras áreas, assim, dizer, ó, vamos lá que o negócio não está legal, preciso de apoio e tal, eu tenho que chegar com uma série de informações, né? Eu não posso chegar e dizer, pois o que tu acha? Me dá uma mão lá, não sei o quê. Não vai funcionar. Agora, quando eu chego e digo, olha, o cenário é esse, a taxa é essa, o percentual de problema é esse, são essas as variáveis, e ter isso quantificado, eu consigo ter uma argumentação melhor, né? Então, além do papel de fazer planejamento e controle da produção, eu tenho que ter essa visão sistêmica e saber que a Roberta que tem que cuidar desse problema, que é a Gabriele, que é a Júlia, a Marcele, que é a Camila, que é o Guilherme, que é a Eliane, sei lá quem, porque eu sei quem são as pessoas que me dão suporte, ou quem são as áreas que me dão suporte. E aí como é que eu vou fazer isso? Eu vou chegar lá e vou dizer, olha, teu desempenho aqui como sistema da qualidade não está bom. Né? Nós temos uma repetibilidade de defeitos acontecendo em tal produto. Ah, mas não é problema meu. Ok, mas é quem faz a gestão que precisa tomar ação. Então, a posição de PCP é essa. É muito mais planejar e gerenciar do que, de fato, executar no sentido de gerar ordens e jogar para a fábrica. Eu tenho que planejar e gerenciar aquilo que está sendo planejado. Então, assim, eu particularmente gosto muito da área da PCP e vejo como uma função de extrema importância e uma oportunidade, sim, muito grande para quem é da engenharia de produção de marcar território, né? Porque ali você consegue, com um pouquinho de maldade agora, né, apontar o dedo para onde está a causa raiz do problema. Isso não quer dizer que é só apontar o dedo e virar as costas. Não, é apontar o dedo e dizer assim, ó, vamos junto lá que eu preciso resolver esse negócio. E aí tu, fazendo esse trabalho de abraçar o problema junto com as outras áreas, a gente consegue tornar a empresa toda mais sistêmica, consegue fazer com que as áreas comecem a se interligar, comece a criar uma engenharia simultânea, que é um conceito extremamente importante que não se dá muito valor. Não se usa muito, não se preocupa muito, as empresas se preocupam em ter essa simultaneidade entre as áreas. Professor Eliane, eu não sei se quer fazer alguma pergunta, alguma colocação aí. Eduardo, fica à vontade, Eduardo. Pode falar, não, Opa, boa noite, está me escutando? Sim, ouço sim, tudo bem? Tem um pouco de eco aí na... Pode falar. Consegue me escutar assim, professor? Escuto sim. Assim, nós temos um trabalho e essa disciplina que tem que ir a uma empresa que não tenha PCP estruturado. Uhum. Nós temos que estar pensando, gostaria de saber uma dica assim, por onde você fazer. Qual seria o passo a passo? Desculpa, mas agora cortou bastante a tua fala aí. Assim, professor, nós temos um trabalho para fazer dessa disciplina. Ok. Para uma empresa que não tem um PCP estruturado. E como a gente está iniciando, eu gostaria de saber algumas dicas. Por onde a gente deve começar, qual seria o passo a passo ideal, de todos esses pontos que a gente viu hoje, qual seria o nosso norte para a gente montar esse PCP? De uma empresa que não tem a PCP ainda? Isso. Primeira coisa, vocês teriam que ver, assim, qual é o produto que a empresa faz, né? O ponto de partida não precisa ter um software de gestão, isso não é um problema, mas o que precisa ter muito claro, assim, é a estrutura do produto.
Porque aí o que acontece? Quando vocês têm a estrutura do produto, vocês conseguem identificar as quantidades, quais são os processos, se existem itens comprados, itens ou todos são manufaturados, ou tem terceiros que fabricam partes do produto. Ter as informações sobre o produto e processo é o início de tudo. Tá? Quando vocês têm a estrutura do produto clara, bem desenhada, qual é que é a sequência das operações? Aquilo que eu mostrei da caneta lá, o produto é a caneta. Tá, mas eu começo a fazer a caneta por onde? Né? Ou quais são os componentes da caneta? Se eu não souber isso, eu não consigo planejar nada. Então, ter esse desenho do produto, essa estrutura montada, dentro da sequência, dividida em níveis, e as quantidades, né? Se a empresa não tem os tempos, nada disso, é preciso ter os tempos também. Porque aí quando vocês têm os tempos, eu diria assim que tempos e movimentos, né? Movimentos talvez é uma parte secundária aos tempos, né? Os movimentos. Mas eu preciso ter os tempos, eu preciso ter as quantidades, eu preciso saber a sequência das operações, por onde eu começo e onde eu acabo esse produto. E no meio desse caminho, eu preciso saber o que é comprado, o que é manufaturado em casa e o que é de terceiros. Aí eu já consigo ter uma clareza, assim, do que a empresa faz. Beleza, então tá. Eu começo por tal item. Tá, mas esse item leva quanto tempo? 2 horas, beleza. Qual é a produção, ou qual é a demanda média por semana? A partir disso, eu começo a ter informações suficientes para fazer um plano de produção. Porque aí eu preciso identificar depois quem são os fornecedores, quem fornece o quê, qual é que é o lead time do meu fornecedor. 5 dias, a partir do pedido, 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias. Porque, vamos lá, se eu vou produzir a primeira peça que eu tenho que produzir. A última peça que eu vou produzir para ter o produto pronto, entre a primeira e a última, é 1 semana. Agora, lá no meio, na peça do meio, eu tenho o lead time do meu fornecedor é de 3 semanas. O que eu tenho que fazer? Bom, se eu tenho 1 semana para produzir esse produto, quer dizer que no segundo dia eu já tenho que ter a matéria-prima em casa ou o componente em casa. Bom, se ele leva 3 semanas para me entregar, então se hoje eu começo a produzir e eu vou consumir na quinta-feira, na quarta-feira, eu já tinha que ter feito o pedido há 3 ou 4 semanas atrás. Tá? Então eu preciso ter essa noção clara do produto, os tempos que cada componente do meu produto demanda para ser fabricado, porque eu consigo colocar numa sequência de produção. Eu tenho que saber qual é que é a sequência de fabricação, ter uma visão clara do produto e saber do lead time dos meus fornecedores. Né? Quem são os meus fornecedores, de onde é que eles enviam o material, como é que funciona esse abastecimento da minha linha de produção. Isso seria o básico, né? Agora, quando eu tiver todas as informações, aí eu tenho que partir, se eu não tenho um software, eu posso fazer esse planejamento no Excel, né? Eu teria que ter no mínimo uma previsão, né, de quantos produtos são vendidos, ou que eu tenho que fabricar por semana, por dia, por mês. Isso seria assim a essência, né, do negócio para poder fazer ele funcionar. Mas claro que aí depende do produto, podem ter outros detalhes, né? Tem pintura, não tem pintura, sabe? Logística, como é que eu organizo tudo isso, né? Não sei se eu já respondi a tua pergunta, mas pensando assim numa estrutura básica de PCP, eu tenho que partir dessas informações, né? Sim, Gabriele, pode falar. Você comentou que você trabalhava com consultoria em empresas, né? Sim. Ao teu ver, qual é a maior dificuldade para implantar o PCP nas empresas? Para implementar? A maior dificuldade, na verdade, comprar o software e colocar lá é uma maravilha, né? Isso funciona muito bem, porque alguém pagou e ele está lá, pronto.
Agora, eu alimentar o sistema, o software que vai fazer a gestão, que vai fazer o planejamento e controle de produção, alimentar com os dados que eu preciso, já é uma dificuldade, tá? E aí é uma coisa assim, eu faço consultoria desde 2016, lá na região, ali no Rio Grande do Sul, na região noroeste mais ou menos, mas a maioria foi ali, né? Eu atendi acho que umas 12, 15 empresas e talvez 10 delas eu tive algum trabalho em PCP. Foi envolvendo PCP ou qualidade com PCP, métodos e processos tem PCP, então sempre tinha PCP no meio da história. E por incrível que pareça, de todas as empresas, mesmo que teve algumas que não foi específico de PCP ou específico de métodos e processos, que tem PCP junto, mas todas elas, quando se fazia PCP, as empresas não fazem 100% no software de gestão da produção. O que as empresas fazem? Eles alimentam o básico de informações dentro do software e o restante é tudo planilhas em Excel paralelas. Por isso que eu falei antes, quando foi Eduardo que pediu, né? Se a empresa não tem o software, vai de Excel, beleza? Excel é uma baita ferramenta para fazer gestão, fazer plano de produção e tal. Agora, se eu tenho um software, tem que ser proibido usar Excel. Eu tenho que jogar tudo no sistema. Por que isso? Quando eu falei para vocês lá no início sobre gestão sistêmica, engenharia simultânea, aquela coisa toda, eu ter um único local, seja na rede, na nuvem, ou seja onde for, que eu preciso concentrar em um único local todas as informações do meu processo. Porque quando eu tenho isso, eu acabo dando acesso a todas as pessoas, sejam elas da qualidade, sejam elas da produção, seja da gerência ou qualquer outra área, da manutenção, usar o sistema, o software de gestão, para buscar as informações e para retroalimentar o sistema. Porque aí o que acontece? Aquele trabalho que o PCP faz de planejamento da produção, muitas vezes a pessoa passa o tempo todo lá no Excel, alucinado com aquele monte de número e planilha e coisa lá, e quando ele vai fazer a transferência para gerar as ordens de produção no sistema, ele comete algum erro, ele comete algum equívoco na hora de baixar arquivo e não sei o que, processar aquela coisa toda, e não fecha a programação da produção. Então eu te diria assim, duas maiores dificuldades hoje de fazer a implementação do PCP e ele rodar como deve ser, ou como o software é pensado com base nos conceitos de engenharia de produção, é isso, alimentar o sistema. Primeiro, vamos colocar mais um problema aqui. O principal problema também é a coleta de dados. É uma dificuldade dos processos terem todos os dados mapeados. Às vezes é difícil de coletar os dados, não dá tempo, não sei o que e tal. Então, se tem tempos, movimentos, dados parciais do processo. Concentrar isso tudo num lugar, né? E depois fazer com que as pessoas entendam que é assim que funciona, que eu tenho que ter aquela padronização. É lá no sistema, não é no Excel, não é nada paralelo. Então, assim, até hoje eu não consegui ver em nenhum lugar assim que o PCP fosse 100% no sistema, que ele funcionasse redondinho, como se imagina a parte conceitual dele. É sempre alguma coisa em paralelo, alguma dificuldade de, mas eu prefiro assim, não sei o quê. Ou não se faz a retroalimentação. Aí o que acontece? Lá no final do semestre, final do ano, quando se faz inventário, vocês comecem a prestar atenção, não sei onde vocês todos trabalham, mas comecem a prestar atenção no que o pessoal fala sobre inventário. O que o pessoal fala sobre estoque. Eu fui gerente de uma empresa ali em Horizontina, que a gente passou o ano todo, um ano inteiro, fazendo inventário todo mês. A gente fazia o inventário todo final do mês e fazia inventário rotativo durante o mês. Porque nós tínhamos um absurdo de estoque, erro de estoque. E aí o que aconteceu? É um negócio assim, muito desgastante, mas a gente conseguiu reduzir 70% do estoque e acertar grande parte dos dados no sistema.
Mas é muita persistência, tem que ser muito persistente. Só que o que acontece? Se eu não faço um PCP, o software que gerencia o PCP rodar bem como tem que ser, eu vou ter uma série de variáveis lá no meu controle de estoque, por exemplo, que quando eu acho que eu tenho matéria-prima, eu programo a produção e eu não tenho, né? Então, assim, basicamente nós temos problemas para fazer rodar um PCP de forma perfeita. A questão dos dados, a questão cultural que envolve as pessoas, que não sei porquê, mas elas preferem o caminho mais difícil, e essa questão de fazer essa evolução. Claro que tu não vai implementar um software lá de um dia para o outro, vai estar tudo certinho, isso leva muito tempo, né? Mas é preciso ter esse trabalho de persistência e tal. Basicamente é isso, né? Porque comprar o software é muito fácil. Quem tem o dinheiro compra e pronto. Agora, usar como ele tem que ser é bem complicado. As pessoas complicam, não é que ele é complicado, né? Não sei se era isso a resposta que eu esperava. Pessoal, mais perguntas? É que assim, também tem um detalhe, né? Se vocês pararem e pensar um pouquinho, por que existe o conceito de melhoria contínua? Por que existe Lean, o conceito de Lean, Sistema Toyota de produção? Se vocês forem olhar, isso foi criado lá em... O Sistema Toyota surgiu oficialmente em 1979. Então, quer dizer, são 40 anos. E nós hoje continuamos falando em Lean, melhoria contínua. Quer dizer, nós não aprendemos ainda a fazer melhoria, né? Nós continuamos errando, fazendo melhoria, errando de novo. Então, tem coisas assim que não se explicam, né? Mas a gente tem que evoluir, tem que... Naquele nosso espaço, as taxas, os indicadores precisam ser melhores. O que mais, pessoal? Vou fazer, eu acho, mais um comentário referente deixa eu aparecer. Referente aos ensaios, a gente já trabalhou dentro da produção, agora não vou colocar, né? Mas você foi aquele que ajudou a compor, né, o que seriam as atividades, e dentro de um dos estágios, que é trabalho PCP, muitas vezes os alunos entravam dentro dessas empresas e, como a gente diz, né, o PCP é o coração de uma empresa, né? Sim. A gente observava que muitas empresas aqui nem Excel direito trabalhavam. Sim. Então, a grande dificuldade que a gente, os alunos mesmo tinham de implementar alguma coisa simples, né? Utilização de algumas ferramentas simples, e aí vem toda aquela questão da cultura, né? Eu não vou citar nomes, mas acho que talvez você já vai entender do que se trata, né? Mas nós temos, um dos últimos estágios foi dentro de uma empresa, onde o filho que comanda é engenheiro de produção. Sim. Né? Mas ele estudou com nós, inclusive, que viu tudo que a gente viu em função da importância do PCP dentro da empresa, que hoje ele não aplica. Por quê? Porque ainda está nos conceitos antigos do pai dele, e os seus funcionários são antigos da mesma forma, e isso não anda, né? Agora, qual que é a nossa maior dificuldade é conseguir colocar na mentalidade desse pessoal mais novo, ou até dos antigos, de como tornaria mais eficiente a produção se tivesse esses dados completos, né? Sem dúvida. Se sofre menos, né? O problema é que tem muitas empresas que acabam adquirindo o módulo de PCP, mas acabam não instruindo direito os seus funcionários para alimentar as informações, e lá pelas tantas, é que nem a Viviane tem a situação, talvez que ela queira colocar, né? E que as informações que são rodadas não são alimentadas, e isso acaba dando um problema maior, né? Sim. É porque olha só, se tu não tem tudo concentrado num único sistema, no software de gestão, não é sistêmico, né? Tu tem vários controles paralelos que muitas vezes não chegam para todos que devem receber essas informações, e ficam ilhas, né? Tu trabalha com uma empresa cheia de ilhas, e essas ilhas não se aproximam, e aí o que acontece? Tu tem muita margem de erro, né? Então, assim, o ser humano tem essas coisas, né? Mas
quando se trata dessa questão mais gerencial de recursos, tem que ser imposto, né? Não tem que ser pela opinião ou gosto de um ou de outro, né? Porque se alguém criou um software baseado em conceitos, de uma engenharia que nós quebramos a cabeça há tanto tempo, tentando fazer as coisas andarem de uma forma melhor. Aí alguém diz assim, não, mas não precisa, porque eu sei fazer, faço no caderno mesmo. Tá, beleza, até pode fazer, mas com certeza a variação, a margem de erro é muito maior e sofre-se muito mais. Né? Porque se eu tenho um sistema bem alimentado, eu consigo enxergar todos os indicadores que eu preciso nesse sistema e não ter um indicador em cada canto da fábrica que não se conversa entre eles. Então é óbvio, né, que eu vou ter perdas, eu vou ter dificuldades, eu vou ter problemas. Assim, é uma coisa meio óbvia. Por isso que eu gostaria assim, que vocês, enquanto fossem avançando no curso, vocês olhassem a coisa de cima, sabe? Tentem olhar assim, tá, mas o que o SGQ faz? Por que existe o PQP? Onde é que eles se conversam? O que são indicadores de qualidade? O que são indicadores de eficiência, de produtividade, não sei o quê? Sabe, tentar ligar um com o outro. Procurem estudar sempre o contexto do negócio. Procurem identificar assim, onde é que as coisas se conectam. Porque aí vocês vão percebendo e vão entender com mais facilidade e tudo vai fazer mais sentido, né? Às vezes esse pessoal que é mais antigo nunca teve a orientação, né? E aí, claro, tem a questão da resistência também, né? Mas eu digo assim, não adianta. O que temos hoje é justamente para facilitar a vida. E quando se usa, a gente vê que vai facilitar. Não tenha dúvida disso. Qual a última pergunta? Alguém quer fazer a última pergunta? Uma dúvida? A partir de que ponto vale a pena pagar o software para colocar as informações? Você falou de usar uma inteligência artificial. Às vezes a empresa é pequena e não tem a condição de pagar o software. A partir de que ponto vale a pena? Aí teria que ser isso é uma questão assim de avaliar custo-benefício, né? Porque o software de gestão eu posso adquirir ele por módulos, né? Eu posso começar com um módulo talvez do comercial, do PCP, depois avançar para outros módulos de qualidade, RH e tal, assim como foi a evolução do MRP para o ERP. Eu diria assim, eu não sei te dizer, em tal momento é o ponto ideal. Eu acho que a empresa, imaginar uma empresa pequena, que fossem lá 5 funcionários e tal, ele consegue fazer uma gestão a partir de uma planilha Excel, gerar gráficos e enxergar o que está acontecendo. No momento que isso começa a tomar formas maiores e que ele tem algumas dificuldades, talvez seja o momento de avaliar. Por quê? Tem que ser visto não como um custo, e sim como um investimento, porque quando eu tenho um controle sobre tudo que está acontecendo ali, eu vou identificar, inclusive, questões relacionadas a estoque, né? Quando eu tenho erros de estoque, eu não consigo controlar muito bem meu estoque, eu além de ter um estoque muito alto, que aí nós consideramos como um imobilizado, né, um valor imobilizado, que na teoria sai do fluxo de caixa e acaba sendo colocado num armazém, lá num galpão e fica lá parado. Quando eu consigo perceber que eu não estou tendo mais um controle efetivo sobre uma situação do tipo essa, ou então eu vejo assim que o quadro de funcionários está aumentando e seria necessário um controle mais rigoroso para verificar matriz de competências e formação da mão de obra e tal, que eu preciso de um software para me ajudar nisso e tal, talvez esse seja o momento, mas as empresas têm essa dificuldade de mensurar e enxergam o sistema de gestão apenas como um custo e não como um investimento, né? Mas vamos lá, se eu tenho... eu vou pegar aquela experiência que eu vivi lá em Horizontina. Quando eu assumi a empresa na época, ela faturava 1,5 milhão e ela tinha 1,3 milhão de estoque, né? Via de regra, depende muito de cada situação, o que se orienta é trabalhar com uma média de estoque de 30% sobre faturamento. Então, naquele caso lá,
nós teríamos que ter, assim, uns 400 mil de estoque no máximo. No máximo, no máximo. Ela tinha 1.300.000, 1.200.000, mais ou menos. O que a gente foi fazendo? A empresa já tinha software, tá? A gente foi trabalhando em cima disso e acabou afunilando, assim, o controle sobre os números, e nós chegamos numa faixa de 25%, 30% do estoque em um ano. A gente conseguiu reduzir muito o estoque. Então, se for numa proporção dessas, eu hoje não saberia te dizer exatamente o valor da aquisição do software. Mas se ele fosse olhar de uma forma assim, bem superficial, 2 meses, por exemplo, que a gente reduziu 1 milhão de estoque num ano, pegando os 2 melhores meses, né, e tivesse assim, uma redução de 1 milhão de estoque, teoricamente o software já se pagou. Quer dizer, talvez no Excel eu teria conseguido fazer também, mas aí quanta gente mexendo numa mesma planilha, né, e aí eu posso fazer uma planilha compartilhada com 10 pessoas, aí tem um carinha lá, alguém que não está muito bem comigo, vai lá e sacaneia, muda os valores e tal, quer dizer, já distorce tudo. Não que eu não possa controlar isso, mas no sistema é muito mais rigoroso, mais fácil de verificar as coisas acontecendo. Então, assim, dizer o ponto exato, o momento certo de fazer a aquisição, não tem como dizer. Mas a empresa precisa perceber o momento que ela não consegue mais ter um controle efetivo sobre aquilo que está acontecendo e, a partir dali, fazer uma análise de custo-benefício e verificar o que ela poderia estar gerenciando melhor se ela tivesse todas as informações concentradas no único local e isso fazer com que isso se gerasse um processo mais sistêmico. Porque aí eu consigo surtir uma série de efeitos, não apenas em estoque, mas, por exemplo, na empresa que eu estou hoje, eles estão estruturando um plano para gestão de manutenções. Quer dizer, tudo no sistema. Então, no sistema já tem um controle bem forte e aí agora está entrando a parte de manutenções. Então, o gestor da fábrica, o diretor da fábrica, consegue enxergar desempenho de todas as áreas, pode verificar custo das áreas, pode identificar metas não atingidas e uma série de outras coisas, sem precisar correr lá e dizer, ei, como é que estão os indicadores e tal, não sei o quê. Ele consegue ir lá no sistema a hora que ele quiser e olha a área que ele quiser. Então, eu acho que é muito mais assim, quando a empresa começa a tomar uma certa proporção e que a direção percebe que não tem mais aquele controle de tudo, de todas as informações, é o momento de fazer uma análise, assim, dizer, bom, agora é o momento de nós decidirmos e verificar custo-benefício e, claro, tem que fazer uma estimativa para, sei lá, em 2 anos o investimento se pagar, né? Mas é mais ou menos nessa lógica assim, que a gente tem que analisar para tomar a decisão. Bem, acho que respeitando até o horário que a gente tinha combinado, né, Sernei? Sabendo que já é madrugada praticamente. Sim, aqui os galos estão cantando já. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez pela tua participação. Acho que é fundamental aí alguém tenha conhecimento na área do PCP, né? Eu sempre digo para eles, disse para ti também, né? Por mais que eu sou engenheiro de produção, não era uma área que eu atuava nesses meus anos de sala de aula, né? Sim. Então, eu acho que a tua participação veio a complementar aí algumas falas, né? Algumas brechas que ficou no meio do caminho. Então, só te agradecer e te desejar aí muito sucesso nessa empreitada aí de mestrado, de trabalho, né? De empresa e tudo mais. Então, tá bom? Aí logo você veio para nos visitar, né? Sim, uma hora chegamos aí. Então tá, assim, muito obrigada pela tua participação. Tá? Obrigado a vocês, obrigado às perguntas, obrigado pelo convite. Tá aí, então, em outras oportunidades, entramos em contato novamente. Sim, estou à disposição, hein, sem problema. Tá bom, obrigada, uma boa noite aí. Obrigado a vocês. Manda um abraço para a Júlia, que não falou nada aí. Ô, Júlia. Tá em silêncio, ela tá indignada que você não comentou nada com ela. Como? Ela tá chateada que não comentou que queria vir participar da aula. Ah, surpresa? Ô, Thomas. Thomas Gregórios, tá aí, Thomas? Ô, cara, tudo bom? Mas legal, obrigado a vocês pelo convite, sempre é bom matar a saudade desse povo aí. E vocês têm meu contato, a Eliane pode repassar aí, fiquem bem à vontade, tem meu Linktree também, vocês podem
verificar lá meu Instagram, YouTube. Estamos aí produzindo e se virando. Aí. Então, um abração, Cine. Abraço, tudo bom para vocês aí. Uma boa aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.